Trump acaba de discursar na ONU e faz um aceno ao Lula. Essa é a notícia do dia. Bem, o que nós podemos dizer sobre isso? Alguma surpresa? Não, nenhuma surpresa, porque já tive a oportunidade de falar em um outro canal, em torno de umas 2 ou 3 semanas, que o Trump, ele é um ótimo negociador. E não apenas é um ótimo negociador, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. Para quem não sabe, né? Por que eu estou reforçando isso? Na verdade é uma afirmação retórica. Porque como presidente dos Estados Unidos, a única preocupação que ele tem é com os Estados Unidos. Então, não adianta você achar que Donald Trump tem alguma preocupação com o Brasil ou alguma preocupação com o Bolsonaro. Não, ele não tem qualquer preocupação com o Bolsonaro, com o Brasil. O único, principal interesse dele, primeiro, é o dele mesmo, né, como pessoa, e trazer uma imagem favorável junto aos seus eleitores. Então, tudo o que nós temos observado relativamente às sanções contra o Alexandre de Moraes, no final das contas é um jogo estratégico para tirar vantagem do Brasil. E o Brasil ele tem hoje um papel importante. O Brasil hoje está sendo disputado pelos Estados Unidos e pela China. E a luta agora se torna saber quem que vai poder extrair as riquezas do Brasil a um custo menor. É exatamente isso que o Trump quer. Primeiro, criou um ambiente, ou melhor, ele não criou, né? O governo atual, nesse julgamento que, do ponto de vista do processo penal, nós sabemos, você pode não gostar do Bolsonaro, não importa. Se você conhece o mínimo de processo penal, você sabe que esse processo manifestamente nulo, viciado, do início ao fim, processo totalmente político. Então, ou seja, o Brasil lhe deu o gancho para o Trump, para que o Trump pudesse o quê? Explorar isso. Ou seja, na medida que o Brasil gera uma desculpa, atua fora daquilo que deveria ter atuado, o Trump passa a poder ter uma justificativa, por exemplo, para impor sanções e para ameaçar o país. Mas o que ele quer? Ele está fazendo isso porque ele se preocupa com o Bolsonaro? Não, porque ele quer ter o quê? Uma ferramenta de negociação. Ele impôs tarifas, depois sanções, possivelmente virão outras, mas depois aquela história que vocês conhecem, o morde e assopra. Depois ele vai tentar negociar com o Brasil para tentar extrair aqui as riquezas do nosso país a um custo mais baixo do que ele poderia extrair se o Brasil estivesse atuando nas quatro, como se fala, né, dentro das 4 linhas. Bem, essa é a visão que eu tenho, talvez você não concorde, mas é a leitura que eu faço dos acontecimentos. Então, primeiro, temos que analisar que a única preocupação de Trump é com os Estados Unidos. O Brasil precisa resolver os seus problemas e resolver os seus problemas da melhor forma, para não dar desculpas para que estrangeiros ou nações estrangeiras venham se beneficiar. Eu falei, inclusive, nessa live, que eu tive a oportunidade de participar, coisa de 2 semanas, que sempre que você tem um país dividido, isso gera oportunidades para as nações. Sempre, faz parte da história. Onde há divisão, há destruição. Então, o que nós esperávamos, continuamos esperando do governo, é a pacificação. Acabar com isso, porque isso gera o quê? Isso gera motivos aí para exploração de nações estrangeiras. Bem, é claro que politicamente para o Lula essa situação é muito favorável. Ou seja, para a sua base ele se apresenta como um grande líder, um grande chefe de Estado, defensor da soberania, que enfrentou os Estados Unidos. Só que nos bastidores isso tem um custo, e o custo é justamente as riquezas brasileiras sendo vendidas a preço de banana para os Estados Unidos por um erro estratégico. A base não vai ver isso, porque isso é feito sempre, né? Nos bastidores, conforme nós já falamos aqui, tudo no Brasil que envolve poder
é feito às escondidas. Um exemplo é o assunto que nós trazemos aqui. Quantos brasileiros que têm a mínima ideia de como que funciona o sistema financeiro, por exemplo, do oligopólio bancário, têm a mínima compreensão de como o oligopólio bancário extrai todas as riquezas, né, que poderiam ser melhor distribuídas com o sistema econômico? Praticamente nenhum, você não vê esse tipo de discussão. Apenas aqui no nosso canal que nós trazemos isso. Porque o nível educacional do brasileiro é muito baixo. O brasileiro tem problema com a educação básica, quanto mais quando nós trazemos assuntos relacionados à tecnologia, às finanças e temas que hoje fazem parte da reestruturação da economia global. Temas que não são trazidos publicamente. O pessoal que conhece isso não traz conforme eu trago aqui para vocês. Então, infelizmente, é o que pode acontecer. E aí a grande questão agora que surge, né, para nós, né, réis mortais, né, o que nós temos que tirar de lição disso tudo? Que nós não podemos colocar as nossas esperanças em políticos, certo? Ou em políticas. Precisamos fazer a nossa parte, estudar, certo? E hoje nós temos o mercado das finanças descentralizadas que nos dá acesso a vários mercados, desde uma perspectiva global. Então, enquanto você não colocar isso na sua cabeça, que você precisa fazer a sua parte, que você precisa buscar conhecimento e se distanciar, né, de questões aí, não ser mais um ser manipulado, né, por esses políticos que estão pensando apenas no seu próprio benefício, as coisas não vão caminhar. Então, para encerrar, não coloque as suas fichas em políticos. Analise as coisas de forma crítica. Pense em si próprio, naquilo que você pode fazer por você, pela sua família. Estude. E é isso e a nossa contribuição, é claro que você deve também contribuir, né, com seus semelhantes. Isso faz parte da ética, conforme nós fazemos aqui no nosso canal. Compartilhe o conhecimento que você tem com as pessoas. Com pessoas que de fato merecem ter esse conhecimento, mas muitas vezes não têm acesso a ele. E essa é a perspectiva do nosso canal. Trazer todo o conhecimento, porque certamente você vai ser recompensado. Quanto mais eu trago conhecimento para vocês aqui, conhecimentos que muitas vezes me custaram uma fortuna, pode ter certeza que eu recebo dobrado isso. Seja porque eu acabo muitas vezes aperfeiçoando a minha própria reflexão, muitos casos aí de cursos que eu trouxe, eu aperfeiçoei meu próprio conhecimento, mas também porque você recebe toda aquela questão positiva de estar fazendo o bem para o próximo. Então, inscreva-se no nosso canal, vamos estudar junto e deixe o seu comentário. O que você acha? Você acha que é isso mesmo que eu falei ou você tem outra ideia? Você acha que o Trump de fato se preocupa com o Bolsonaro? Bem, observaremos aí ao longo dos dias mais negociações, mas pode ter certeza, Estados Unidos, Trump tem um único objetivo: extrair as riquezas do Brasil ao menor custo, e o nosso governo deveria trabalhar contra isso. Nos vemos no próximo vídeo.